www.radiovox.org www.radiovox.org. Boa noite, amigos da Rádio Vox. Estamos começando mais uma transmissão dessa terça-feira, dia 5 de agosto. Agora são 10h58 e quase 11 horas da noite. Estamos aqui num Videversus especial, extremamente urgente e importante, com o Vitor Vieira. Tudo bem, Vitor? Olá, como é que vamos? Tudo bem? Dr. Milton Pires também, o Dante Mantovani também está aí. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem, boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Boa noite, Vitor, Alex, Dante, ouvintes da Rádio Vox. Sim, no Brasil as coisas não estão indo muito bem, né? A gente está numa ditadura, uma verdadeira ditadura, né? O delegado Romeu Tuma Júnior hoje, né, sofreu aí uma perseguição aí da ditadura do PT, claro, né? Que tentou aí, eu não sei, assustá-lo, ameaçá-lo, não sei bem o que foi, né? Então a gente vai tentar conversar com ele hoje. Seria bacana a gente conversar com ele hoje sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Né, Vitor? Mas isso aí, hoje eu li a notícia e eu fiquei abismado, não é? Eu não consigo entender, eu só tenho uma explicação. Para mim, esta tentativa de prender o Romeu Tuma hoje, porque esta história de condução coercitiva, para mim é prisão, tá compreendendo? Os caras vão lá, 4 policiais armados contra um, estão querendo o quê? Estão querendo levar ele na marra, preso, não é? Bem, mas qual é o crime dele? O crime dele é ter denunciado bandidagem. E a Polícia Federal petista, que é a polícia política do PT, é a KGB do PT, que foi comandada aqui, o próprio Romeu Tuma foi comandado, chefiado por este peremptório petista, que é hoje governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro. Esta Polícia Federal, em vez de fazer investigação sobre aquelas coisas que o Romeu Tuma denuncia no seu livro, Assassinato de Reputações, ela faz o quê? Ela vai lá tentar prender o Romeu Tuma, ouvir o Romeu Tuma, mas tem ouvir o quê? Já está no livro do Romeu Tuma. Ele tem documento, ele falou, né? Por tudo isso ele tem documento. Para tudo isso que ele falou lá tem documento, que ele escreveu lá no livro, né? Mas é óbvio, eu suponho que ele não seja nenhuma criancinha, nenhum irresponsável. Olha, eu assisti a entrevista dele no programa Roda Viva e não apenas ele falou sobre os documentos que embasam o livro, como mostrou também alguns lá. E disse que outros estavam guardados, que ele não ia mostrar ali na ocasião, mas que se necessário fosse, algum dia ele mostraria tudo. Então, e outra, ele também disse que ele tem muito mais documentos... Só uma coisa, Dante, não sei quem está vazando o som aí do Facebook, mas está vazando aqui na gravação e na transmissão e fica confundindo com a voz. Se puder desligar o Facebook para evitar o barulho, ok? Beleza. Vou desativar o barulhinho aí do blip aí. Então, o Romeu Tuma falou na entrevista lá no Roda Viva, eu acompanhei ao vivo, e inclusive depois retransmiti aqui na internet, ele disse que muita coisa ele tem inédita ainda, que ele ainda não explorou, e que ele já estava trabalhando na elaboração de um segundo volume daquele livro, Assassinato de Reputações, né? Não sei se ele vai dar o mesmo título, mas ele tem bastante material inédito para embasar novas denúncias. Beleza. De repente, até para impedir que saísse de um novo livro agora na época da eleição, que houve essa tentativa de intimidação, essa prisão mal explicada, mal esclarecida. Esperamos que ele possa esclarecer melhor. Mas o normal é sair livros na época de eleições em qualquer país civilizado. O professor Olavo já conversou várias vezes, comentou várias vezes que os Estados Unidos, quando tem eleição, sai mais de 1000 livros, né, para discutir lá o problema que tá vivendo naquela época o país, né, os problemas, né. O debate eleitoral lá se faz num outro nível, né, Alex? É uma coisa completamente distinta. Você chama de livros, né? Você tem um pensador, um filósofo, um historiador, né? Um ex-professor, ou alguém com uma história pessoal muito importante e de relevância para a história da nação, que escreve alguma coisa e a partir daquilo ali se levanta
o debate, então, da campanha, né? Eu acabei de mandar agora aqui, Alex, para o Dr. Romeu um aviso em janela fechada lá do Face, já estamos no ar, eu tenho certeza que ele deve estar nos escutando e deve ter muita coisa para contar sobre o que aconteceu hoje aí, né? Gente, eu acho que uma coisa importante é o seguinte, que este ato de hoje foi intimidatório sobre o Romeu Tuma, não há a menor sombra de dúvida. Não é escandalosamente intimidatório. Eu fico até abismado com esses tipos de coisa, porque é o seguinte, o Romeu Tuma tem uma carreira de policial, ele já está inclusive aposentado, começou como investigador, depois delegado de polícia. Vocês já ouviram falar de algum delegado de polícia covarde? Isso é o cúmulo, né, Vitor? Você acha que um delegado de polícia aposentado iria se impressionar porque chegam lá 4 meganhas federais para intimidá-lo? Não funciona, né? Eu acho que isso é um absurdo. Mas estas coisas acontecem, sim, neste regime petralha, não é? Eu acho que isso aconteceu para impedir que ele se manifeste durante as eleições, porque ele é um fator decisivo, né? As formações que ele tem, por ter feito parte desse governo aí, ele pode virar o jogo para qualquer candidato que queira derrotar o PT, né? Então querem dar um cala-boca nele. Dante, este delegado federal, Roberto Tronco... Boa noite. Alô? Alô, quem fala? Romeu. Ô, doutor Romeu. Doutor Romeu, boa noite. Milton Pires aqui, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo, doutor. Então tá bom. Doutor Romeu, estamos aqui na Rádio Vox, eu, jornalista Vitor Vieira, Alex Pereira, Dante Mantovani e todos os ouvintes aí de língua portuguesa do planeta e principalmente do Brasil aqui, curiosos para saber do senhor aí em primeira mão, né, no seu depoimento a respeito dessa vergonha que fizeram hoje com o senhor aí perante todo o Brasil. Então, primeiro, meu abraço a vocês aí, meu carinho aos ouvintes. Prazer estar com vocês. Para a gente esclarecer exatamente o que aconteceu, essa aberração que aconteceu hoje, realmente, um fato inusitado, uma ilegalidade, enfim, um abuso que a gente vem já há algum tempo alertando, comentando, denunciando, esse aparelhamento, infelizmente, esse aparelhamento de uma instituição que outrora já foi motivo de muito orgulho para todos nós, e que infelizmente, nos últimos anos, depois desse malfadado governo que se instalou no país, tem sido usada para perseguir adversários, inimigos, pessoas que eventualmente se posicionam contra os desmandos que ocorrem. Infelizmente, uma Polícia Federal que hoje deixa muito a desejar, porque não comparece onde é necessário, nas demandas que efetivamente se precisa de uma polícia séria, atuante, polícia de Estado, e infelizmente comparece onde ela não deveria estar, em demandas que não tem porquê uma polícia estar presente, ou seja, demandas políticas, partidárias, pessoais, de compadrio. Mas enfim, é isso que nós estamos vivendo, é isso que a gente tem que combater. Realmente hoje, eu fui procurado no meu escritório de advocacia por 4 agentes da Polícia Federal, um mandado de condução coercitiva, mandado esse assinado por um agente da Polícia Federal, veja bem, um mandado de condução coercitiva, assinado por um agente, e ao mesmo tempo uma intimação para que eu comparecesse na Polícia Federal durante a tarde. Então veja, uma incoerência muito grande, muito grave. Eu estava diante de 4 agentes que queriam me conduzir às 10h30 da manhã, 11 horas,
para prestar esclarecimentos e, ao mesmo tempo, dava uma intimação para que eu fosse lá à tarde. Primeiro, uma intimação você não entrega no dia para que a pessoa vá à tarde. Você tem que dar prazo para a pessoa saber o que está acontecendo. Mas, de toda forma, se você tem uma intimação para uma pessoa ir à tarde, você não precisa conduzir ela de manhã. Então, se você vê que é uma coisa direcionada, parece até um ato do agente 86, é uma atrapalhada um negócio desse. Você chegar com mandado de condução, ao mesmo tempo com uma intimação, você não sabe o que você quer. Então, prontamente eu rechacei, até pela ilegalidade. Você é um escritório de advocacia. Buscar a condução de um advogado e não comunicar a Ordem dos Advogados do Brasil está cometendo ilegalidade. Como isso não tinha sido feito, já foi rechaçado prontamente. Segundo você, eu não sei se eu posso continuar na explicação, desculpa. Eu dei boa noite e já saí falando. Posso continuar? Claro, continue. Tá. Segundo, porque você para conduzir alguém coercitivamente, como vocês disseram há pouco, eu ouvia, é como se fosse uma prisão. Só que a pessoa não fica presa, mas é uma detenção momentânea. Você conduz uma pessoa, você deixa de ter a liberdade do ir e vir, você é conduzido para algum lugar onde você é levado. Você não tem a sua livre, espontânea vontade de ir para cá e ir para lá. Então, você conduzir alguém coercitivamente, num caso de uma intimação, num caso de instância policial, isso se justifica. Quando você é intimado várias vezes para comparecer numa delegacia ou na polícia, enfim, para prestar esclarecimento, seja lá o que for, e você não comparece, você desdenha da autoridade e não justifica, e não vai, enfim, 4, 5 vezes, a pessoa é intimada, não aparece, não justifica. Aí o que você faz? Eu fui delegado de polícia, trabalhei na polícia há 30 anos, 35 anos. Então você faz o quê? Você está no inquérito por desobediência. Você está no inquérito contra a pessoa por desobediência. Ele não está obedecendo a ordem legal da autoridade de comparecer. Então, instaurado o inquérito por desobediência, aí você faz uma condição coercitiva. O cara foi intimado regularmente, legalmente, não compareceu várias vezes, você manda buscar. Ela traz ele, traga sob vara, traz ele na marra, porque ele está desdenhando da intimação legal, que foi feita várias vezes. E não era o caso. Primeiro, porque não tem inquérito instaurado. Então você intima alguém para ir na delegacia, fazer o quê? Bater papo, tomar café, passear? Não tem inquérito. Então vamos chamar na delegacia para fazer o quê? Então, muito bem. Além disso, eu nunca deixei de comparecer, mesmo não tendo inquérito, mesmo sabendo que eu, por tudo que passei, está escrito no meu livro que eu passei, é de conhecimento do domínio público que eu passei, as arbitrariedades que eu sofri, a morte que meu pai teve por conta disso. Mesmo tudo que eu passei, e a minha rejeição em que a Polícia Federal, sem estar acompanhado do Ministério Público, sem estar acompanhado de uma outra autoridade, sem estar acompanhado da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda assim, eu já havia comparecido à Polícia Federal. E eu vejo que a nota, a imprensa soltada hoje pelo Ministério da Justiça, pela própria Polícia Federal da Vida, ela já traz de verdade, ela é mentirosa. Porque eles não têm o cuidado de procurar saber o que tem no papel aqui em São Paulo. Falei, manda aqui para Brasília o que vocês têm, que eu quero ler, para soltar uma nota. Então, pra vocês saberem, por vir saber, eu fui lá 2 vezes. Uma vez eu fui lá e o delegado não estava, ele me intimou e não foi. O delegado não compareceu, não é o Romeu Tuma Júnior. Eu fui intimado, fui lá e o delegado não compareceu. Parece brincadeira, mas não é verdade. O Tuma foi intimado e o delegado faltou. A segunda vez eu fui lá e o Estivão falou que o delegado não estaria no dia que eu fui intimado. E me fez uma. E eu, como já, obviamente, fui polícia há 35 anos e estou escaldado, falei, você pode certificar que vocês estão me dispensando do comparecimento? Pois não. Eu fui feito uma certidão dizendo que eu não precisava comparecer. Só que essa certidão, estranhamente, não está juntada nesse procedimento, como eu pude constatar hoje lá. Como daquela vez que aconteceu aquele fato comigo, eu também prestei esclarecimento. No dia seguinte, aquele rapaz, que era meu conhecido, foi preso,
Eu fui lá prestar esclarecimentos, por minha livre e espontânea vontade. E quando aquilo surgiu na imprensa depois de quase um ano, aquele meu depoimento tinha sumido do inquérito. Eu denunciei para o ministro, denunciei na justiça, denunciei no livro e até hoje ninguém apurou. Por que que sumiram com o meu depoimento? Por que que o meu depoimento foi furtado dos autos? Então estou escolado. E de novo hoje eu percebi que a certidão, dando conta que eu fui lá há 3, 4 meses atrás, não está nos autos, não está no procedimento. Não sei nem como é que chama aquilo, porque não é inquérito. Mas, enfim, eu fui dispensado do meu comparecimento. Ainda assim, dispensado de comparecer, eu compareci. De novo. Quando eu chego lá, como eu nunca tive acesso ao que era, soube que era uma videoconferência com uma delegada de Brasília, que queria fazer uma videoconferência comigo. Tá bom, tem inquérito? Não. Cadê os documentos? Não tem. Tem cópia? Eu não vou depor num lugar que não tem cópia do que eu vou falar, do que é que tem contra mim, a meu favor. Qual é o procedimento? O que é? O que tem? O que significa isso? Não, a delegada quer fazer uma... Como vai fazer? Se eu deponho no papel, some do inquérito, imagina um depoimento numa videoconferência que vai no ar. Fica no ar para quem está assistindo ali. Vai parar onde? Em lugar nenhum. Eu falei, não vou depor por videoconferência para ninguém. Porque isso não vai ser formalizado no papel. Mas daí, por sorte minha, talvez, o videoconferência deles quebrou. Eles gastam um absurdo com tudo, uma videoconferência quebrou. Não funcionou, então eu fui dispensado de novo. Muito bem, quando teve a terceira vez que eu fui chamado, aí diante das minhas tentativas de não aceitar, depois sem saber o que estava acontecendo, eles resolveram me dar cópia. Aí nós conseguimos uma cópia e as coisas foram formalizadas através de uma precatória. Então, uma carta precatória é quando você manda para outro estado para perguntar alguma coisa para alguém, mas ela tem que ter origem em alguma coisa. Então, eu já digo para vocês que a precatória que veio não tem origem em nada. É um ofício que foi despachado pelo ministro para investigar, o que eu não sei também. Então, tem uma carta precatória com várias perguntas, muito bem. E no acesso que eu tinha essa precatória, estava dizendo a seguinte recomendação, que a delegada fez para o delegado de São Paulo: não deixe o doutor Tuma ler antes de depor. Ele tem que saber só na hora que ele for depor. Então você vê que é uma coisa dirigida, quer dizer, ela não quer dar acesso, sempre me negou acesso a documentos. Então querem que eu vou depor nessa condição, mas tudo bem. Eu conversei com o delegado, já tinha ido 2 vezes, não tinha tido acesso a nada, então ele também não tinha documento algum para me apresentar. E eu falei, então tá bom, então eu vou seguir, eu vou esclarecer tudo isso por escrito. Fiz lá 3 folhas de esclarecimentos, levei, apresentei e entreguei há mais de 3 meses. Muito bem. Hoje fui surpreendido com essa diligência que eu relatei a vocês. E agora saiu uma nota para o Federal que eles fizeram uma diligência para me conduzir coercitivamente, porque eu tinha sido várias vezes intimado e não tinha comparecido. Então são mentirosos. É uma coisa escabrosa. Sobre o objetivo, eu vou dizer para vocês muito rapidamente, muito brevemente e muito claramente. Não é só me intimidar, talvez por causa do segundo livro, não é só me intimidar, me ameaçar, me cercear a liberdade, pelo que eu escrevi, pelo que eu falei, pelos relatos que eu apresentei à sociedade brasileira. O que eles querem é intimidar a sociedade. Eles querem intimidar vocês. Porque na cabeça da população, quem está vendo o noticiário hoje fala: pô, se esses caras já escutam, tem 35 anos de polícia, hoje é um advogado, é filho do falecido senador Romeu Tuma, que é um cara importante. Se eles enfrentam o Tuma dessa forma, imagina nós. Então, isso é para calar as pessoas que eventualmente podem vir a discordar deles. É um gesto, é um sinal muito característico desse tipo de governo autoritário, totalitário, para falar: tá vendo o que está acontecendo com ele? Então você fica quieto aí, e a gente arrebenta lá, você que não é ninguém, a gente mata. Então as pessoas sabem isso que está acontecendo. Mas é curioso eles fazerem isso, eles não reclamam tanto da ditadura militar, né? Aí eles estão fazendo igualzinho, ou pior. Eu não te ouvi, desculpa. Eles reclamam tanto, esse pessoal do PT reclama tanto da ditadura militar, não é mesmo? Mas eles estão fazendo a mesma coisa agora,
Estão atropelando as instituições democráticas? Desculpa discordar de você. Eles não estão fazendo a mesma coisa que na ditadura militar. Estão fazendo muito pior. Muito pior. Aliás, a ditadura militar, um exemplo, os relatórios não eram juntados em inquéritos. Tanto que tem os arquivos aí que eles ficam falando de arquivo. Nós preservamos arquivos e eles não abrem. Por que eles não abrem os arquivos e mostram para a sociedade? Porque eles vão achar relatório de meia dúzia de X9 que tem medo de mostrar a cara? Eles são piores, muito piores do que na ditadura militar. Na ditadura militar, as pessoas às vezes apanhavam para falar o que os caras queriam ouvir. Hoje as pessoas apanham, são torturadas e não falam o que eles põem no papel. Hoje eles gravam as pessoas e inventam coisa que você não falou. Eles são muito piores que a ditadura militar. Eles lá atrás também atacaram, também foram violentos, tanto como os ditadores na época militar. E eles não só aprenderam, como hoje dão aula. Então aquele pessoal é aluno para os professores de hoje, viu? Desculpa te interromper. Não, tá certo. Eu estou de acordo. Doutor Tuma, gostaria de pedir ao senhor que nos explicitasse melhor alguns pontos. Afinal de contas, o senhor está sendo investigado pela Polícia Federal? Não, evidente que eu saiba, não. O que eu sei hoje... Então o senhor foi chamado lá para quê? O senhor foi chamado lá como testemunha ou como um possível indiciado em algum inquérito? Olha, você fez uma bela pergunta, eu vou te responder com toda franqueza. Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Sim. Porque você vai se surpreender com a minha resposta. Acho que você vai se surpreender com a minha resposta. Não me fizeram nenhuma pergunta. Tem mais ou menos uma folha e um quarto de folha o meu depoimento hoje. Todo ele fala que saiu da minha boca por minha livre e espontânea vontade. Onde eu aponto para o delegado o meu desagrado, onde eu aponto para o delegado que eles estavam exorbitando da função, onde eu aponto para o delegado os abusos, onde eu falo para o delegado que eu já tinha ido lá depois, que inclusive eu aponto para o delegado que uma das justificativas, olha só, que eu também falo no livro sobre isso. Por isso que eu falo, a Polícia Federal soltou uma nota, endossada pelo Ministério da Justiça, que eles deviam vir a público, se tiverem vergonha na cara, e pedir desculpa e refazer a nota. Uma das justificativas do delegado para dar uma ordem para os agentes fazerem um mandado de condução coercitiva foi o seguinte: ele já disse que não vai vir. Ele supõe que se for me intimar de novo, eu não vou. Ele supõe. Então assim, ó, eu suponho que o cara não vai vir, então vai lá e traz. Quem é esse delegado, doutor Tuma? O delegado, cara. Eu fui assim. Só... Quem é o delegado? Qual é o nome dele? Não, Todali. Mas não é ele. É uma prática. O que é um pecado hoje em dia é que isso virou regra. Não é uma exceção. Esses abusos estão institucionalizados lá. Mas, doutor Tuma, o senhor disse que o senhor é chamado para responder a perguntas de uma precatória, não é isto? Deveria, mas eu já tinha respondido. Sim, mas de quem é essa precatória? Qual é a origem? É um processo? É um inquérito? Olha, eu vou tentar explicar essa bagunça toda, eu vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo, para vocês e talvez ouvintes entender. É um procedimento análogo, porque não existe nem inquérito, não existe nenhum procedimento formal. Eu gostaria de... Isso começa com o ofício do senador Aloysio Nunes Ferreira, sim, para o ministro da Justiça, com a cópia da minha entrevista na revista Veja, se não me falha a memória, em novembro ou dezembro do ano passado. Sim. E esse ofício é daquela época. Data do ano passado.
Vai ao ministro pedindo para ele apurar o que eu falo na entrevista. Sim. O ministro despacha para a Polícia Federal, isso vai cair numa tal de delegacia de inquéritos especiais. Como se houvesse inquéritos especiais. Eu nunca entendi. É uma nova delegacia criada por esse governo. Eu quero parabenizar, porque uma delegacia de inquéritos especiais quer dizer que existem inquéritos especiais e outros que não são. Quando, na minha opinião, todos os inquéritos devem ser especiais. Se há um inquérito, deve ter um crime. Isso tem que ser apurado. Agora, essa delegacia de inquéritos especiais é com um caso que ela não instaurou inquérito. Pasmem. Muito bem. E aí uma delegada faz um despacho para São Paulo para que eu seja ouvido. A respeito do quê? Desse ofício do senador. O que eu tenho a dizer sobre a minha entrevista? E aí isso foi desenvolvendo. Eu falei, tudo bem, eu quero ver o que tem nesse procedimento. Não vai ver. Se eu não tiver acesso, eu não falo. Isso te arrasta desde janeiro. E aí vai. Aí ela resolveu, depois de eu muito insistir, fazer um rol de perguntas, várias perguntas, que eu não me recordo, e foi quando eu respondi por escrito. Ratifiquei tudo da entrevista, ratifiquei o que estava no livro, ratifiquei, mais do que ratifiquei, o que eu falei na Comissão de Ética da Presidência da República, quando saíram aquelas denúncias contra mim. Ratifiquei mais o que eu falei na sindicância, que apurou aqueles fatos contra mim, na época que eu estava na secretaria ainda. Ratifiquei o que eu falei para o ministro, quando as coisas aconteciam. Porque eu não denunciei depois que eu saí. É bom sempre lembrar isso, que as pessoas não se recordam. Eu não estou denunciando as coisas que aconteceram no livro. No livro eu relatei o que eu passei. A denúncia eu fiz dentro do governo. Se eles quiserem investigar, só pegaram os ofícios que eu mandei para o gabinete do ministro, denunciando a paralisação de procedimentos que tem a conta do mensalão. Está lá, é só ir abrir a gabinete e falar o ofício e mandar apurar. Não precisa perguntar. Doutor Tuma. Então, eu não sei o que eles estão investigando, porque acho que eles não estão investigando é nada. É capaz de eles investigarem a mim. Que denúncias estão investigando contra o adversário, contra pessoas que denunciam eles. O resto eles não investigam. Doutor Tuma. Até porque denúncia de crime, ela se tornando pública, você instaura inquérito de ofício, se quiser apurar. Não precisa ouvir ninguém. Pois é curioso que agora está começando a campanha eleitoral, não é mesmo? O tempo é muito propício para eles intimidarem os adversários. Eles não querem que haja oposição, né? Querem silenciar a oposição. Doutor Romeu, o senhor está escutando, doutor? É Milton Pires aqui. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que eu estava pensando enquanto o senhor falava sobre a delegacia e esses crimes especiais, né? Eu estou me lembrando... Inquérito especial. Inquérito especial, né? Eu estou me lembrando de uma expressão que o senhor usou no seu livro, que se chamava, se não estou enganado, procedimento criminal diverso. É isso, né, doutor Tuma? Isso é um procedimento análogo, absurdo, que a justiça tem dado guarida, que é uma coisa que não acha amparo nenhum no Código de Processo Penal, não existe isso, e eles utilizam. Nesse caso de hoje, nem isso existe, entendeu? Então qualquer cidadão brasileiro hoje, ele está sujeito a ser objeto de um procedimento criminal diverso, é isso então, né, doutor? Sem saber. É uma investigação semelhante a um inquérito, mas é uma coisa análoga que não existe nenhum amparo legal, corre sobre segredo e o camarada não fica nem sabendo que existe. Isso. Meu Deus do céu, meu Deus. Nós estamos vivendo... Quando eu falo assim, o camarada, ponha-se aí o camarada, o advogado dele e todo mundo que imaginar. Tá? Nós estamos vivendo no regime do Big Brother, em que todos os cidadãos são investigados nestes procedimentos criminais diversos, que depois podem ficar lá arquivados aos milhões, até que eles tenham interesse em desarquivar alguma coisa contra alguém em especial. Parece que no seu... Fica no bunker deles e eles vão desarquivando. Olha que não entendeu, só alguma coisa contra... Tem uma escuta aqui que alguém falou que o fulano foi viajar. Opa, viajou, então é porque ele está vigiando recursos. Vamos investigar. Agora, doutor Tuma, o senhor não disse lá para eles, não perguntou lá a eles que tudo o que o senhor tinha a dizer
está dito no seu livro. Se eles quisessem saber alguma coisa, leiam o seu livro, correto? Eu já falei isso, porque eu vou repetir. Hoje, eu fui lá esclarecer o que eu já tinha esclarecido. Por isso que o delegado não me fez uma pergunta. Eles foram fazer pressão. Porque eu cheguei lá e não me fizeram nenhuma pergunta. Por que não me fizeram a pergunta? Porque eu já tinha respondido o que eles queriam. É isso que as pessoas precisam entender. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu saí do governo. Eles foram fazer um carnaval, porque eles não queriam saber de nada, porque eu já tinha respondido isso que eles queriam saber. Então, se foram me afrontar, o que eles não esperaram é que eu ia lá. Eu fui lá. Ah, quer que eu vou lá? Eu vou lá, só não vou positivamente, eu vou porque eu quero ir. Então eu vou daqui 20 minutos, se você sair daqui eu vou. Porque vocês não vão me conduzir, porque isso é ilegal, eu não preciso ser conduzido, é irregular a diligência, ponto final. Aí eu vou lá. Tanto é irregular que, como eu disse, eles mandam 4 agentes com mandado de condução coercitivo assinado por um agente. Uma aberração. E junto, manda uma intimação para depois de 4h30. Quer dizer, é uma coisa maluca, sabe? Virou um país de ninguém, do nada. A justiça também, vamos ser sinceros, hein? Ministério Público, fizer aquela campanha que tem que acabar com o inquérito, que o Ministério Público tem que investigar, o Ministério Público também gosta de investigar o que interessa, né? Fazer o controle externo, olhar esses abusos, acompanhar isso, eles também não querem saber de nada, vamos ser honestos. Vamos dar nome aos dois também. Eles já acordar, porque essas coisas já estão acontecendo, porque a justiça está fingindo que não vê e o Ministério Público está corroborando. Porque não dá para a polícia se arbitrar do jeito que está sendo, o ministro fazer o que bem entende e ninguém tomar providência, pô. Tem a justiça aí. A ditadura também, quando existiu, também tinha justiça naquela época, né? Então, assim, vamos devagar com a dor. Porque eles também estão se fazendo de cego. E a hora que a bomba explodir no colo deles, não adianta falar que não foram avisados. Doutor Tuma. E se bobear, daqui a pouco nós vamos viver uma ditadura do judiciário. Aí, meu amigo, pode fechar as portas, pegar o avião e sumir. A coisa vai ficar do jeito que não tem saída. Doutor Tuma. Porque esse tipo de procedimento, né, Vitor, doutor Tuma, é o Dante que está falando aqui agora, esse tipo de procedimento anula por completo o Estado democrático de direito. As garantias constitucionais são solapadas, porque os procedimentos que estão consignados no inquérito policial, eles são uma garantia de liberdade do cidadão, né? Quer dizer, saber do que ele está sendo acusado, ter lá todos os depoimentos registrados. O que o senhor está relatando aqui é muito grave, porque com isso nós podemos deduzir que não existe mais Estado democrático nesse país. Nós já entramos numa ditadura policialesca, judicial, não sei qual que é o título para isso, mas que é uma ditadura não é mesmo? É um Estado policialesco, evidente. Você imagina assim, eu delegado de polícia, me aposentei agora, faz um ano. Mas eu quando eu era delegado de polícia, você imagina assim, eu pegava um desafeto, não gosto da cara do sujeito, eu começo a sentir o cara para vir na minha delegacia. Aí o cara não vai. Por que não? Ele quer saber o que é. Não vou falar, não vou mostrar, não tem cópia. Aí, tímido, vamos buscar esse cara. Um pouquinho, mas eu vou, por que eu estou sendo chamado na delegacia? Eu tenho que saber. Não, um pouquinho, tem que ter um procedimento, tem que ter uma ocorrência, tem que ter um inquérito, tem que ter uma precatória, de outro estado, tá bom, mas eu tenho que ter lá em outro estado sendo investigado, que eles precisam me ouvir aqui. Quer dizer, isso tem que estar embasado em algum procedimento de polícia judiciária legítimo, legalista. Agora, não dá para mim, porque eu tenho autoridade, porque eu sou uma autoridade policial, sair intimando as pessoas, porque eu quero, vou trazer o cara, cadê o meu macho? Eu vou intimar o cara, ele vai ter que vir aqui na minha sala, vai vir aqui na minha frente, vai ficar aqui, vou sentar ali meia hora aqui e pronto. Olha aí, onde nós estamos? Eu estou cerceando a liberdade da pessoa naquele momento. Nós vivemos Estado de Direito, quer dizer, deveríamos viver, mas não estamos vivendo, nós vivemos Estado policialesco. Doutor, a gente tem sido crítico, a gente tem denunciado isso tem incomodado. Você pega um outro caso aí que não tem a ver com polícia, mas agora vai começar a ter, esse caso da Petrobras. Bom, outro dia eu fiz uma física que deve ter mexido com o brilho pessoal, se é que eles têm brilho, talvez tenha provocado esse chamamento de hoje, ou essa ameaça, esse enfrentamento de hoje. Por que a Petrobras foi pagar a mídia training pro Cheveró? Quando eles dizem, a Dilma não se justificou que estava mandando o cara embora, porque ela assinou um parecer, que o cara fez um parecer lá, meia boca, porque ele não botou a put option lá,
não sei o quê, então que o parecer do Severo era um parecer vagabundo, então ele tinha que ir embora, e aí foi aí que ela se safou do negócio lá atrás. Então se o cara é um ex-funcionário, ex-diretor, suspeito, porque não botou uma cláusula que ela julgava de extrema importância, porque aquela cláusula, se ele tivesse citado no parecer, ela não teria incorrido em erro. Bom, aí o cara vai pra rua e aí eles pagam o mídia training pro cara depor no Senado. Ué, que vínculo esse cara tem com eles? Pô, aí a gente testa uma crítica, faz essa conexão, que é um fato relevante, quando aparece essa denúncia grave, que eles prepararam as perguntas. E preparam mesmo. Trabalhei lá. Eu não preparei, eu já sabia que preparar. O que é isso? Prepara. Eu tenho nem coragem de me apuro. Eu acho que todo mundo é trouxa. Que todo mundo tem que ir zero. Pô, eles estão passando da conta. A verdade é que passaram da conta. Sabe, a gente cansa de falar, pega até o fôlego, porque eles passaram da conta. Não acreditam em nada e são incapazes de imaginar que alguém tem poder para tirar eles de lá. Não votam de qualquer jeito. Doutor Toma, aqui ontem, aí em São Paulo, o superintendente da Polícia Federal, o delegado Roberto Troncon, superintendente regional aí em São Paulo, não fez uma videoconferência com todos os membros da Polícia Federal, mas dirigiu-se a todos os membros da Polícia Federal em São Paulo e disse o seguinte, o que eu entendi como um papinho de quem já está querendo conduzir uma ponte com o novo governo. Disse assim, doutor Toma, normalmente, em trocas de governo, grandes eleições, seja uma continuidade do governo atual, seja um outro governante em nível federal que assuma, que vença as eleições de outubro próximo, nesses períodos há muita expectativa, de modo geral, na administração pública, estadual ou federal, que é o nosso caso. Bom, haverão trocas, possivelmente. Então, é o momento da gente sentar e esperar o que vai acontecer. Doutor Tuma, esse homem está mandando na polícia dele ou lá dentro da polícia dele tem 2, 3, 4 polícias? Tem 4, meia dúzia. O engraçado é o seguinte, na troca do governo passado, quando a Dilma foi candidata, ele era o segundo homem da Polícia Federal. Por que ele não falou isso? Pois é. Ele era o segundo homem da Polícia Federal Nacional. Por que ele não falou isso para a instituição Polícia Federal Nacional? Isso é uma marcação de posição. Para arrumar espaço com quem vier. Você pode dizer o seguinte, estamos trabalhando, a polícia é uma polícia de Estado, não é de governo. Uma ova. Por que não vou investigar o caso da Rose? Mostra as fitas. Vaza as fitas. Ova. Quais fitas o senhor está falando? As fitas da Rose com Lula. As fitas da Rose, do Rose Gate. As conversas dela com o presidente Lula. Entendeu? As fitas que eles aprenderam e depois que não existe. E a juíza vão lá falando também que não existe. Para que ninguém é trouxa. Mas e onde estão essas fitas, doutor? Comigo não estão. Boa pergunta. Porque ninguém a Polícia Federal, não, a Polícia Federal apreendeu essas fitas aí, gravou e apreendeu e está em poder deles. E sabe quem era o superintendente? Sabe quem era o superintendente? Quem? Esse homem desse belo discurso. Este Troncon. Pois é, parece que ele está querendo, sentindo a mudança dos ares, sentindo que vai haver uma mudança de governo, sim, mas com o fim do regime petista, ele parece estar querendo se dizer, olha, eu não sou petista, eu não prestei serviço. Mas ele era candidato a diretor-geral quando a Dilma ganhou a eleição, ele disputou o cargo vergonhamente. Meu Deus do céu. Pois vamos falar sério. Vamos falar sério essa hora da noite, vamos. Mas então esta fala dele é uma fala absolutamente mentirosa, porque menos de 24 horas depois
eles estão usando todo o aparato de Polícia Federal em São Paulo para fazer intimidações com quem faz acusações aos petistas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não é verdade? É verdade. É uma manobra diversionista. Poderia ser até que ele estivesse preparando o que estava acontecendo. Quem sabe? Pois é. Acho impossível. Ele podia estar, como se diz na gíria policial, vacinando. Mas eu não posso crer que um superintendente de polícia não saiba do que ocorre debaixo do seu nariz. Qual é a autonomia que teria um delegado de polícia? Eu acho que aqui, eu vou te falar, as pessoas às vezes fazem uma confusão e é importante esclarecer isso, você tem razão. É impossível ele não saber do que se trata. Se ele não soubesse da diligência que eles iam fazer hoje, ele tem que pedir para ir embora. Natural. E isso não pode ser confundido como ingerência. É a mesma coisa do presidente da República. O Lula não sabia, tinha que saber. Eu, como era secretário nacional de Justiça, se eu fosse tomar uma providência, amanhã eu vou prender o governador de estado. Ora, eu tinha obrigação de ligar para o ministro e ele tinha obrigação de ligar para o presidente. É reservado, o senhor não pode falar, senão o senhor vai para a cadeia. Mas amanhã eu vou prender o governador do Distrito Federal. Pô, você tá louco? Vou prender porque eu tenho prova. O senhor está sabendo e não abre a boca. Ponto final. É dever institucional você comunicar à autoridade superior de um fato grave que pode ter relevância pública. Ponto final. É cargo de confiança. Você tem obrigação de comunicar. Ponto. Se o cara vai interceder, se o cara vai vazar, é crime que ele comete e você responsabiliza ele. Então, assim, o cara vai fazer uma diligência maluca num escritório de advocacia, onde estou eu, que, escrevi um livro, quer dizer, todo mundo sabe, é óbvio que vai dar repercussão, o cara não pode ser, é um delegado de Polícia Federal, então subentendo que o cara tenha inteligência suficiente para, pode dar confusão isso. Eu posso me recusar aí, posso sair na pancada com os caras, pode virar uma quizumba. Então ele tinha obrigação de falar para o superintendente. Se o superintendente não está sabendo, ele tem que afastar o delegado imediatamente. E não adianta ninguém falar, olha, o superintendente afastou porque o cara foi lá, vai buscar o turma, então o turma foi pressão. Não, o turma não veio pressão nenhuma. Até porque eles são nos inimigos, pelo jeito. Mas se o cara não avisou o superintendente tem que tomar providência. Uma diligência desse vulto, o cara não pode ser pego de calça curta. Se ele for pego de calça curta, ele é um péssimo chefe. Porque ele não soube chamar o subordinado e falar, amigo, tudo que for ter repercussão eu preciso saber antes, entendeu bem? Se amanhã alguém falar para ele alguma coisa antes e ele quiser interceder ilegalmente, esse subordinado não tem obrigação de cumprir. Ordem legal você não cumpre. Você denuncia. Eu cansei de fazer isso lá. Pronto. É verdade. Doutor Tuma, agora o que chama atenção, eu acho que isso que está chamando a atenção também do Vitor o tempo todo, é que um delegado de Polícia Federal, ele tem uma certa margem de manobra, tem uma certa autonomia operacional, para não ficar abaixando a cabeça, né, a sorte aos sabores da flutuação dos humores políticos, não é mesmo? Quer dizer, a Polícia Federal, de fato, deveria ser um instrumento do Estado, e não do governo, porque o governo muda, o Estado permanece, né? O governo é aquele grupo que dirige o Estado durante um tempo determinado, no caso de uma democracia, no caso de uma república. Agora, a Polícia Federal me chama muita atenção também, me espanta muito, essa subserviência, né, desses altos funcionários, altos comandantes da Polícia Federal a esse esquema, a esse governo que aí está. Quer dizer, a atuação deveria ser institucional, como o senhor mesmo disse, né? Imagino que quando o senhor foi delegado de polícia, o senhor também agia para defender o Estado, né? O Estado democrático, e não o governo de plantão, porque o governo sempre muda. O senhor foi delegado por 30 anos, quantos governos passaram, não é mesmo? Quando o senhor foi delegado? Então, eu acredito que a polícia deveria ter essa autonomia para ser independente do governo, não um instrumento, um braço do governo. Por que a polícia tem medo do governo? Você tem razão. Primeiro que ela perdeu um padrão de excelência. Então, quando se perde um padrão de excelência, você fica lá
moralmente, internamente, vamos dizer, interna corpus, você fica meio abatido. Segundo, que a federal hoje, por conta da atuação nefasta do governo, que tornou um instrumento do governo e não uma instituição do Estado, ela acaba tendo uma autofagia. Por quê? Na hora que você instrumentaliza uma instituição policial, ela, obviamente, acaba sendo usada para certas coisas, para a política pessoal e política partidária, e em um determinado momento, ao se sentir usada, ela também se sente no direito de se usar. Ou seja, fazer essas operações contra o próprio governo quando se sente acuado por falta de aumento, por falta de política política da própria estruturação da instituição. Então, isso cria algumas facções internas da instituição. E aí você tem um agravante hoje que o governo criou uma guerra interna entre agentes e delegados que está demolindo a estrutura da Polícia Federal. Então hoje você vê uma disputa na rede social, os agentes falando mal de delegados, delegados completamente acuados, que sozinhos não conseguem fazer nada. Eles só trabalham com escuta telefônica, não fazem mais uma campanha, não sabem fazer um relatório, não sabem fazer uma investigação. A escuta telefônica é um instrumento de prova, não é uma prova por si só, mas os inquéritos são todos pendurados em escuta telefônica. Por quê? Porque eles descobriram um nicho que muitas vezes, na maioria das vezes, aqui confesso com uma baita franqueza, a imprensa é absolutamente partícipe disso, por bem ou por mal, sem querer ou por querer, mas sem a participação da imprensa ela conseguiria isso, que são os grampos. Então eles descobriram que é muito mais fácil condenar alguém na imprensa do que na justiça. Então faz um grampo, vaza, sai em tudo quanto é jornal, sai na mídia, sai no tribunal do Google, o cara está condenado. E o inquérito que se arrebente. Então o cara vai na justiça, vai derrubar aquela ação. Mas vai derrubar lá no Supremo daqui a 5, 6 anos. Só que nisso o cara já foi condenado. Se ele viver na vida política, o político está morto, não serve mais nada. O cara lá que é comerciante, ninguém mais entra na loja dele. Se o cara é empresário, ninguém vai na empresa. Se é industrial, quebra. E a imprensa participa, porque tem notícia, a escrassa não vai atrás de cuidar. Por exemplo, que o Troncon tinha sido vice-diretor da Polícia Federal, ninguém lembrou, não faz 4 anos. Era um homem, segundo homem na hierarquia. Então, assim, a gente hoje está mal acostumado com a internet, liga umas pesquisas, não vai no jornal, não pega um recorte antigo, o que esse cara foi? Então, assim, vai só no tribunal do Google. E o tribunal do Google, com a velocidade das informações, eles só pegam o que tem ontem. Ontem o cara foi acusado que é bandido. Então, não, o cara é bandido. Rotulou, tchau. Então, assim, hoje a federal vive isso. E aí essa guerra dos agentes falando mal do delegado, falando que inquérito não presta, eles só querem acabar inquérito, porque eles se juntaram com o Ministério Público. Se a gente não tiver inquérito, que já é hoje utilizado por alguns policiais federal como um instrumento de abuso, você imagina que acabar o inquérito, esse cara começar a cometer abuso direto na justiça. Aí quando o cara descobrir que é abuso, você já está preso e condenado. Meu Deus, nós não vamos parar. Então, aí o cara fica aí respondendo definitivamente a sua pergunta. Tem cara que até tem vontade de reagir, mas não tem força, você entende? Porque ele fica acuado, dentro de uma estrutura, ele fica meio preso, como se fosse uma grade. Ele fala, o que ele pode é se negar a fazer, tudo bem, tem encostado lá e tal. São poucos os caras que conseguem ir fazer, botar no papel, mandar para frente, como eu fazia. Depois acontece o que aconteceu comigo, eu já paguei o preço. Mas não é muita gente que se propõe a pagar esse preço, é difícil. É difícil. Doutor Romeu? Doutor, o senhor está escutando? Milton Pires. Oi, Milton, tudo bem? Oi, vamos lá. Tudo bem. Doutor, a pergunta que eu tenho para lhe fazer é o seguinte: quando eu li Assassinato de Reputações, uma coisa que me chamou muito a atenção é a história que o senhor conta no livro ali sobre o seu trabalho com relação ao crime de lavagem de dinheiro, né? O laboratório de lavagem de dinheiro, toda a sua história com a Interpol, a sua história na Polícia Internacional, né? Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: qual é, na sua opinião, a chance que existe atualmente desses organismos de fora do Brasil, né? A Interpol, quem sabe agências de segurança interna dos Estados Unidos, o próprio FBI, de fazer a necessária conexão do que está acontecendo com o narcotráfico internacional e o governo brasileiro. Porque nós sabemos que esse é um governo de bandidos, né, doutor Romeu? Nós sabemos que nós estamos sendo governados por criminosos, associados às Farc, ao tráfico de dinheiro. Nós temos uma banqueira presa na Espanha, com ligação com a Ndrangheta, que é a máfia italiana, né?
E o Vitor está aqui, ele sabe disso aí, inclusive em termos... Tem esse caso grave aí da própria Petrobras, né? É, isso. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, assim, existe no seu entendimento ligação com o pessoal do Doleiro lá, né? Com o PT. Isso, o Vitor que conhece todos os detalhes disso aí, né, doutor? Parece que o inquérito tem detalhe disso. O inquérito está lá em Santos, né? Mas qual seria a chance desses organismos internacionais começarem a se mexer contra o governo brasileiro, contra isso que nós estamos vivendo aqui? Porque esse país está se tornando um perigo para o mundo, doutor. Nós estamos sendo governados por gente aqui que recebe terrorista, que recebe traficante, que lava dinheiro de droga, né? Será que a Interpol poderia fazer alguma coisa nesse sentido, nesse momento? Pela minha experiência e vivência, eu vivi muito essa relação internacional por vários aspectos. Primeiro, porque na época do DOPS a gente fazia esse intercâmbio com os outros países, com criminosos procurados internacionalmente. Foi no DOPS que a gente prendeu alguns mafiosos estrangeiros que estavam foragidos. Os primeiros nazistas foragidos presos no Brasil foi na época do DOPS. Depois da Polícia Federal, quando a gente foi para lá, aquele caso do Mengele, enfim, a gente teve sempre essa relação com as polícias de outros países. Aí meu pai conseguiu fazer com que o Brasil voltasse a se filiar na Interpol. Eu instaurei o escritório da Interpol em São Paulo, fui chefe dele quando eu estava na Polícia Federal. Depois, na própria Secretaria Nacional de Justiça, eu era a autoridade central brasileira para todos os acordos de cooperação jurídica internacional em matéria penal, civil, de extradição e de transferência de preso. Então a gente tem muita... eu era membro do COAF, do Conselho do COAF, enfim, a gente tinha muitas reuniões internacionais, participei desses organismos todos, então eu tenho muita relação de confiança. Fiz toda aquela investigação, a parte internacional de sequestro da Bíblia de Lins, quando eu estava na Interpol, isso nos anos 80, enfim. Então o que eu vou te falar sobre isso? É o seguinte... existe no mundo, nessa esfera, vamos dizer assim, policial, de inteligência, uma relação de muita confiança entre as pessoas, mais do que entre os governos. Então, esses organismos se olham com mais ou com menos confiança, dependendo de quem esteja nessas reuniões, nesses eventos, nesses órgãos, na direção dos escritórios centrais e regionais dessas instituições. E eles trabalham efetivamente sem se preocupar, muito assim, não se preocupar, vamos dizer, sem ter muita subordinação aos governos. O que eu quero dizer? Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais transparente. Então, assim, o pessoal da inteligência americana no combate ao narcotráfico, da inteligência dos outros países, quando olhar para o Brasil, se achar que o governo é um governo próximo de parte ou de narcotráfico, essa conversa de liberar droga, porque esse debate é outra insanidade, porque o estopim do debate de liberação da droga é esvaziar a cadeia. Então, é uma coisa maluca. Se é para esvaziar a cadeia, então solta ladrão, solta homicida, então o homicídio ainda pode recuperar, o traficante não vai recuperar. Então, enfim, esses caras continuam operando desde que os agentes de inteligência dos órgãos aqui sejam aqueles que eles têm relação de confiança de muito tempo. Então, assim, se tiver que atropelar, eles vão atropelar. Eles vão continuar trabalhando porque eles têm como princípio básico na cabeça deles, independente do governo que esteja acima deles em cada país que eles estejam, a defesa do território deles. O que é diferente no nosso governo. Sim. Por exemplo, na área de inteligência, nós construímos uma política nacional de inteligência. Eu participei de um grupo muito pequeno. Nós fizemos um trabalho espetacular sobre isso. O Brasil não tem uma política nacional de inteligência e uma reestruturação do SISBIM. Nós fizemos tudo isso. Um trabalho muito cansativo, muito desgastante, que reformulava a BIM, dava força para a BIM. As pessoas têm medo da BIM, mas a BIM é muito importante. E a BIM tem uma grande relevância, ela não tem poder de polícia. Então não tem risco da BIM fazer alguma coisa, porque ela não vai juntar relatório interno, ela não vai prender ninguém. Além do que, a BIM tem um trabalho espetacular, uma política de proteção ao conhecimento para defender empresas, para defender conhecimento nacional,
em detrimento do estrangeiro. Então, assim, o governo brasileiro não gosta de política de inteligência, não gosta dessas informações, não gosta de inteligência. Então ele está completamente direto. Aí você vai, o Barack Obama estava espionando a Dilma. Pô, quem vai ver usar Outlook? Você quando abaixa um programinha no seu celular, vem, Chico, você concorda com isso, aquilo. Nesse isso, aquilo está escrito lá. Nós vamos usar seus dados para fazer essa pesquisa, para ver o que você está escrevendo, se você não está fora da nossa política, nós vamos usar não sei o que, nós vamos acessar seus contatos. Está escrito isso, nós concordamos. Cada vez que você vai atualizar o programinha, no seu telefone celular está escrito isso. Você vai baixar um joguinho no seu aparelho digital lá que joga na mão, está lá escrito isso. Você vai usar uma caixa de e-mail estrangeiro, está escrito isso. Então, o Barack Obama não precisa espionar a Dilma. Ela autoriza automaticamente quando ela está usando o Hotmail, o Outlook. Quer dizer, por quê? Porque ela não tem política inteligente. Porque inteligência para ela é espionagem. Porque eles estão acostumados a fazer isso na época do terrorismo. Quando eles atacavam cheio da ditadura, porque eles eram terroristas. Então eles viram no aparelho de inteligência do Estado um inimigo. Eles querem espionar o povo, espionar o adversário, espionar a imprensa, censurar todo mundo, ver o que ele está falando. Eles não usam isso bem do país. Eles não estão preocupados com defender o conhecimento da Amazônia. Olha, os caras estão indo lá, metendo o cara de infiltrado de padre, de pastor lá para roubar conhecimento. Não estão preocupados. Eu fiz um trabalho insano sobre isso, sobre as ONGs na Amazônia. Fizemos todo o levantamento. Eu não estou preocupado com isso. Então, assim, o que eu te digo nesse sentido, os outros países estão de olho, não se preocupe. Então, de olho, se sabe passar por cima, vamos passar por cima. Ok. Doutor Tuma, nessa operação de hoje pela manhã, foi pela manhã, né, no seu escritório? Foi pela manhã, 10h30, 11 horas. Pois é, nessa operação, no seu escritório hoje pela manhã, me causa espécie, e me deixa impressionado também um outro detalhe. O senhor não deixou de ser policial, mas o senhor é um policial aposentado hoje. Verdade. A sua atividade atual é a de advogado, não é? O senhor tem uma instituição que rege a sua atuação e tem uma lei que prevê a sua atuação, que é o Estatuto da Advocacia, chamado também, conhecido também como Estatuto da OAB, não é? Embora não seja da OAB, é o Estatuto da Advocacia. E lá há previsões de como devem as autoridades agir em relação a um advogado, correto? Perfeitamente. Não pode qualquer agente policial chegar e intimar na galega, não é? Um advogado no seu escritório, querer levá-lo preso, porque o senhor iria preso, não é? Pode mudar. Na conversa popular é o seguinte: o senhor estava sendo arrastado preso para ir depor, tá bem? Isso. Agora, eu acho extremamente impressionante que tenham sido violados também esses direitos que são inerentes à atuação do advogado. É grave, é muito grave. E foi uma das coisas que eu perguntei por telefone na hora que aconteceu isso, para o delegado. Você não comunicou a Comissão de Prerrogativa, a Ordem de Advogados do Brasil, para mandar conduzir coercitivamente? Não. Por que você não comunicou? Está na lei, está no estatuto. Uhum. Não, porque a gente não está acostumado. Vocês sabem que a prerrogativa não é minha, não é do advogado, a prerrogativa é da sociedade. É claro. A prerrogativa do advogado é da sociedade, porque ele defende a sociedade. Você está atropelando uma prerrogativa do advogado, que é o defensor da sociedade. Você não pode, é um abuso que está fazendo. Então a gente não está acostumado a comunicar. Então, quer dizer, você vê o vício. Então, quer dizer, cadê o ministro da Justiça por uma hora dessa? Fala assim, olha, eu vi um equívoco. Não poderia ser assim, não, o Tuma foi intimado e não foi. Mentiroso, porque ele não leu, ele não viu que eu fui lá já, pô. Então, assim, esses caras estão se lixando para as instituições.
Eles estão tristando. Então, eu estou representando na Ordem de Advogados do Brasil para que eles respondam pela arbitrariedade também que eles cometeram hoje. Porque essas coisas não podem ficar impunes. Porque você vai deixando para lá, eles vão abusando. Eles já não confiam, eles já não acreditam, eles já não respeitam ninguém. Eles acham que eles estão acima da lei, eles julgam Deus. Pois é, mas eu lhe fiz essa pergunta já pensando na continuidade da questão da OAB. Porque a OAB hoje, e eu quero saber se o senhor concordaria com isso, a OAB hoje parece que se transformou em um grande aparelhão do PT, de tal sorte que o presidente nacional da OAB, por exemplo, vai a São Paulo, acompanhado por um ministro do Supremo, para ter reunião no Instituto Lula com o objetivo de defender o seu nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que agora ficou vazia com a saída do ministro Joaquim Barbosa. Este é uma primeira demonstração de subserviência da independência do advogado diante do Poder Executivo. A segunda que eu lhe dou, o ex-presidente da Ordem aí em São Paulo é candidato a vice-governador em uma chapa que dá apoio ao governo da presidente Dilma, um governo do PT. No Rio de Janeiro, o ex-presidente da OAB, senhor Vadi Damus, é membro, candidato a deputado federal, e por qual partido? Pelo PT, e é pessoa que dá apoio em todas as manifestações de rua a estes terroristas dos Black Blocs. Isso também dá mais exemplo, que eu vou te dizer uma coisa, eu acho que algumas coisas a gente tem que respeitar porque são cidadãos comuns. Agora, o cargo institucional é muito complicado. Esse último, você até me perdoa, mas eu falei, vamos falar sério essa hora, mas esse último eu vou ter obrigado a rir. Porque ele tem alguns posicionamentos, quando o presidente da OAB do Rio, que é uma coisa chocante. Não dá para envolver a Ordem dos Advogados do Brasil em alguns posicionamentos pessoais. A gente tem que ter o discernimento, quando está investido num cargo, de saber que eu não posso falar com a minha cabeça, que eu não posso exprimir uma opinião do que eu acho. Eu não posso agir como eu acho que eu agiria como um cidadão comum, porque eu estou investido num cargo que não me permite isso. Então, assim, ele passa da conta. É uma aberração as coisas que ele defende. Quer dizer, essa vergonhosa ação desses backdrops, dessa quadrilha, que os caras vão com arruaceiros. E a imprensa também tem cuidado de falar arruaceiros, baderneiros. Baderneiro, arruaceiro, caramba, são terroristas do asfalto, peraí. Arruaceiro é criança na escola, que sai no horário de intervalo e fica jogando água da biquinha um no outro. Ó, isso é arruaço, isso é baderna. Se jogaram giz no chão, jogaram o apagador sujeito de giz na sala de aula. Isso é baderna. Agora, chamar esses caras de baderneiro, arruaceiro, estão de brincadeira. Isso é terrorista, que joga bomba um no outro, mata repórter, jogando bomba. Eles vão presos, eles ficam lá, ó, coitado, porque são branquinhos e filhos de papai e mamãe. Porque na sociedade do Rio, aí fica lá meia dúzia de advogados da OAB do Rio lá, defendendo o direito. Porra, um é pai de um dos caras que está preso. Quer dizer, isso é brincadeira. Então, assim, não pode botar a OAB, como é que a OAB não se pode também deixar usar numa situação dessa? É muito delicado, porque a classe é nova, a instituição é importante. A OAB fez defesas institucionais muito importantes nesse país. Momentos delicados da vida brasileira, que a OAB segurou o rojão. E você tem razão, que hoje em dia a coisa está banalizada. A gente precisa rever isso, tem razão. É verdade. E eu lhe perguntei isso pelo seguinte, este porquinho petista, e veja bem, não sou eu que chamo ele de porquinho, foi a presidente Dilma, este porquinho petista chamado José Eduardo Cardoso, que é hoje o ministro da Justiça, não é? Preocupou-se, conforme o senhor está relatando, em emitir uma nota oficial do Ministério da Justiça em face da sua, entre aspas, condução coercitiva para depor hoje lá. Muito bem. Entretanto,
não vimos uma nota oficial, ou ao menos eu não estou sabendo, da emissão de uma nota oficial pela OAB em face de uma flagrante quebra das prerrogativas da advocacia, que ocorreu hoje com o seu caso. A OAB se manifestou no seu caso? Não, até agora não. E eu, obviamente, vou provocar amanhã a OAB de Brasília, que eu sou escriturário, e é de São Paulo. Eles querem, a gente tem que provar tudo, né? Eu lembro daquele caso da Alstom, que ele falou que recebeu um deputado, quando era aquele rolo danado, que ele apareceu na mão do presidente do CAD, que ele recebeu o documento do deputado Simão Pedro, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aí o ministro falou, não, isso aí me chegou pela mão da federal, aí ficou aquele rolo. Aí o ministro, para acabar com a história, falou, não, Simão Pedro foi na minha casa e me entregou. Tá bom. Aí ele pergunta assim, cadê o recibo? Cadê o protocolo? Porque eu vou falar que eu entreguei os documentos lá para eles apurarem. E eles apuraram, os caras falaram, você tem recibo? Fala, pô, mas eu era secretário nacional de justiça e o cara era ministro. Eu ia pegar recibo dele, caramba. Ah, então você não tem prova. Eu falo, pô, o cara vai levar o documento da casa do ministro, não precisa de recibo, eu preciso. Mas ainda assim, eu tenho recibo, só para informação de vocês. Doutor Tuma, o senhor falou na entrevista lá do Roda Viva, né, que nós acompanhamos aqui, que o senhor tem muitos documentos que ainda não foram utilizados naquele primeiro livro, né, que o senhor, inclusive, levou alguns documentos lá durante a entrevista e alguns dos agentes, os agentes esquerdistas lá que te interrogaram naquela ocasião, né, o senhor apresentou alguns documentos lá, mas o senhor disse que o senhor tem bastante documento ainda que daria até para fazer um novo livro, né? E o senhor agora está trabalhando nesse novo livro, né? Até gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse novo livro, se o senhor já está trabalhando nele, se tem alguma perspectiva de lançamento, né? Porque, com certeza, isso daí deve estar gelando a espinha desse pessoal, né? E pode ter alguma relação com esse acontecimento de hoje. O senhor concorda? Pode, e eu vou te dizer o seguinte, você vai me perdoar e vai compreender. Sobre o novo livro e sobre documentos, eu não vou falar por uma questão de segurança. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eles estão bem longe de mim. Tem que tomar todas as precauções. Estão no exterior, doutor Tuma? Próxima pergunta. Doutor Tuma, eu vou lhe perguntar uma coisa. O senhor é de origem árabe, não é? Por parte de avô paterno. Veio da onde, doutor Tuma? Um da Síria e um do Líbano. Misturado. Tá, muito bem. Então o senhor de todos os lados, o senhor é descendente direto de árabes. Existe uma fama, digamos assim, que corre sobre a cultura árabe, de que ela é refinadíssima em dar retornos, respostas a ofensas e isso, aquele outro. Muito bem. O senhor foi violentamente atingido pelo regime petista. Tentaram liquidar a sua reputação e não por acaso o nome do seu livro é Assassinato de Reputações. O senhor, nas suas entrevistas, o senhor declara com todas as letras, e está no livro também, que o senhor atribui a morte do seu pai, senador Romeu Tuma, a este profundo desgosto pelas acusações que lançaram ao senhor. Eu acho, doutor Tuma, que o senhor respondeu com o seu livro com uma finíssima adaga árabe que o senhor cravou no coração da alma petista. Eu julgo a coisa mais importante do seu livro, doutor Tuma, o senhor ter revelado o papel que o senhor Lula cumpria ainda lá no regime militar,
quando ia lá encontrar-se com o seu pai, correto? Corretíssimo. Porque, doutor Tuma, não há nada mais degradante, digamos assim, na cultura da esquerda do que alguém funcionar como um delator, correto? A intenção nem foi essa, mas é verdade que tinham boas conversas. E não era só ele que ia no meu pai também havia visitar ele escondido lá em Santo André, São Bernardo. Não entendi, desculpe. Não era só ele que ia ao meu pai, às vezes meu pai ia visitá-lo escondido também lá no ABC. Por isso que, veja bem, por isso que toda esta turma metida a intelectual do PT não aborda esta questão. Por quê? Porque eles criaram um mito, eles têm uma idolatria por esta figura que, moralmente, vê-se, não tem esse valor. Por quê? Porque não passava de um delator. Correto? Ele era um bom negociador, né? Ele sempre gostou de um carro, de uma montadora de automóveis. Você vê que, e ele se mantém fiel aos gostos, porque ele foi fiel a esse pessoal desde lá, do ABC até na presidência, né? E você pode ter certeza que está uma crise danada no setor automobilístico, que não vende carro, o Haddad acabando com os carros, com motoristas em São Paulo, criminalizando quem tem carro, já, pode anotar aí. O Lula vai intervir nesse ramo. Não. De novo. Não entendi, doutor Tuma. Eu acho que deu um corte aqui. Eu digo que ele sempre foi fiel aos gostos que ele tem e aos parceiros. Ele sempre defendeu as montadoras, lá atrás, no ABC, nas greves, sim. Depois do governo dele, e hoje nós estamos vivendo uma crise no setor automobilístico muito grande. O Haddad está criminalizando quem tem carro em São Paulo. Então ele está fazendo faixa para bicicleta, faixa para ônibus, daqui a pouco vai fazer faixa para patinete, faixa para pedalinho, enfim. E você pode ter certeza que já o Lula vai interceder para resolver a questão da crise no setor automobilístico. Pode anotar. E naturalmente, por aí escorrerá alguma coisa, não é? É consultoria, digamos, né? No ramo das consultorias, né? Para ficarmos assim, não é? Mas o senhor concorda que o senhor deu um para-te quieto nessa esquerdalha paulistana? Eu respeito sua opinião, mas a intenção não foi essa. A intenção minha foi mostrar a realidade. Agora, eu acho assim, diante até vamos dizer assim, disso que você está falando, e muitas pessoas falaram, que eu não tinha até, sinceramente, não estou sendo sarcástico, estou sendo sinceramente honesto. Diante disso, que eu não tinha até me apegado, vamos dizer assim, eu acho até que a comissão, na verdade, se quisesse realmente fazer um trabalho sério, passar esse país a livre, eu acho uma bobagem o que ela está fazendo, uma perda de tempo, provocando um passado, remexendo um passado que está enterrado, e só mexendo com o lado, só provocando, gastando dinheiro, enfim. Mas, enfim, se ela quisesse realmente fazer um trabalho sério, mesmo achando que isso é uma coisa que não vai levar a nada, ela poderia, evidentemente, chamar o presidente, o ex-presidente, e contribuir para a gente reescrever essa história de uma forma transparente, verdadeira, como tem o nome da comissão, e eu até contribuiria, iria lá com ele. Acho que a gente podia somar juntos uma mesma audiência, contribuir. Talvez seria legal, interessante. Tá certo. Doutor Tuma, com a sua experiência, tanto pelo tempo que o senhor teve como investigador e como delegado, tanto pelo tempo em que o senhor esteve no governo, o senhor diria que é possível, sim, se afirmar que parte deste dinheiro desviado da Petrobras, roubado da Petrobras,
serve para financiar o tráfico de cocaína? Olha, eu gosto de falar dessas coisas quando eu tenho efetivamente provas. Agora, nós não podemos também, eu não posso deixar de conhecer que existe um inquérito que faz uma série de ligações que chega em algumas pessoas que têm vínculo com vários casos que batem na Petrobras também. Então, assim, sim, o doleiro, doutor Tuma, o doleiro Alberto Youssef, está denunciado no mesmo processo junto com a doleira brasileira, que é gaúcha, não é? Exatamente. Então, assim, eu não posso negar que existe uma investigação em andamento e que tem essa suspeita, que existem esses indícios. Eu não posso negar isso, é verdade. É mais do que indícios, não é, doutor Tuma? Parece que tem provas concretas, quer dizer... Sim, é o que eu digo. É verdade. A doleira que trabalhava para a máfia italiana em 'Ndrangheta, e ela foi presa em Madrid, na Espanha, mas já foi extraditada para a Itália. Ela está numa prisão em Roma. Esta operação toda começou com o aviso da polícia italiana para a polícia federal brasileira. E chegaram até o senhor Alberto Youssef bancando o financiamento para a dona... Me esqueci o nome dela agora, da gaúcha esta. Maria da Graça Stocker. Isso. Maria da Graça Stocker. Ela estava estocando coisas lá, viu, Vitor? Ela tem o sobrenome Stocker, mas eu acho que ela não é parente daquele delegado federal Stocker. Mas esta senhora se socorria habitualmente com o escritório do senhor Alberto Youssef. O Alex está corrigindo aqui, é Maria de Fátima, viu? Maria de Fátima Stocker. É isso. O senhor compreende? Quer dizer, parece que as ligações... Bom, e agora o senhor Youssef está com recursos seus contidos, segurados, apreendidos em bancos, entre outros, na Suíça. E esta senhora, ela tem nacionalidade suíça e foi casada com um executivo do setor financeiro suíço. No mínimo, é muita coincidência, não é, doutor Tuma? Não, sem dúvida, tem coisa aí. Aliás, você tocou num assunto que é bem interessante, a respeito daquelas questões do vazamento da Alstom. E eu lembro, quando eu até falo no livro isso, que eu dizia para o governo que a gente não podia vazar isso, primeiro porque eles queriam fazer um ato político para atingir o PSDB. E segundo, porque a gente tinha um acordo com a Suíça. Se isso vazar, nós vamos ter problema. Vai atrapalhar, primeiro vai atrapalhar a investigação, a gente tem que chegar nos autores se tiver crime. E segundo, que a gente pode prejudicar o acordo de cooperação. E vocês percebam que recentemente, por conta de vazamentos de casos contra adversários, a Suíça falou que não ia mais cooperar com o Brasil, né? Em cooperação jurídica por causa de vazamentos. E ninguém se ateve a isso. Eu até fiz uma nota sobre isso, mas ela não teve muita repercussão. E é engraçado que agora só tem casos que envolvem gente do governo, né? Na Suíça. E a Suíça falou que não vai mais cooperar. Aí eu questiono, será que esses vazamentos tendenciosos últimos aí, que houveram, não foram proposital para que não houvesse mais cooperação, pelo menos nessa época eleitoral? Mas... É só uma pergunta que de tão perguntado que eu fui, eu queria deixar uma pergunta para vocês também. Não, mas nesse caso aqui, doutor Tuma, não é de meu conhecimento. A Suíça, ela vai agir sempre que ela entender necessário no território dela. O que eu digo é o seguinte, como estavam vazando muito as cooperações havidas entre Brasil e Suíça,
a Suíça se rebelou e falou que não ia mais fazer cooperação. Então, assim, se eu quiser saber, tem dinheiro desse cara do PT aí, a Suíça não vai me responder, porque ela está com um acordo de cooperação suspenso. Se ela achar dinheiro lá ilegal, ela vai aprender. Agora, se eu quiser amanhã alguém falar, vamos investigar se tem dinheiro do fulano, do ciclano, do beltrano, do Partido dos Trabalhadores lá, estou investigando, mas a Suíça não responde. Não responde porque você vazou um monte de coisa contra o adversário e ela denunciou o acordo, né? Será que você não vazou de propósito para ela não responder mesmo? Porque agora eram os seus que iam pegar? Neste caso aqui, não conheço nada de vazamento de informação Não. Eu não estou dizendo que vazou nesse caso. Eu estou dizendo que vazaram aí o caso da Alstom, depois vazaram um outro negócio que tinha aí relacionado ao Maluf, e aí vazaram mais não sei o quê, e a Suíça ficou muito brava. E agora o que tem lá para levantar é coisa de gente do governo. E é capaz de não conseguir levantar nada porque o governo vazou um monte de gente do adversário, entendeu? Mas enfim, eu acho que esse caso é muito grave e pode ter muita conexão com o que você falou. Pois é. E como nós... Enfim, eu acho que é isso, né, pessoal? Doutor Tuma, como nós estamos numa iminência de troca de governo, de troca de regime, eu acredito que o acordo com a Suíça vai continuar vigorando plenamente, até porque se terá muita coisa para investigar posteriormente, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Ele vigora, eles estão muito chateados em cooperar, porque é aquilo, eles cooperam e as coisas vazam de uma forma seletiva. A documentação que precisa ir para os autos, às vezes sai fora, enfim. Mas a gente conhece, né? É isso que a gente já está cansado de falar, enfim, paciência. A gente tem que, eu acho que nós temos que ter uma oportunidade única de mudar esse estado de coisas, porque senão vai escurecer de tal forma que nós não vamos enxergar mais nada à nossa frente. E quando você não tem luz para se guiar, a coisa fica muito difícil. Uma última pergunta, doutor Tuma. O senhor fala em questão de segurança pessoal, para não revelar nada, não antecipar nada sobre o seu novo livro. O senhor tinha esta preocupação com respeito ao primeiro livro? Não tinha. Não tinha. Não é só o primeiro, não é só o segundo livro, com relação aos documentos também. Eu não tinha essa preocupação, eu fiz uma peça de defesa e, evidentemente, estava fazendo, eu nem tinha imaginado, nem supunha que ele tivesse a repercussão que teve. Eu, na verdade, encontrei uma forma de apresentar a minha defesa. Eu repito, eu não tive espaço na imprensa, eu não tive espaço na justiça, eu não tive espaço no governo, eu não tive espaço em lugar nenhum para dizer para as pessoas que confiavam em mim que aquilo era uma armação, que aquilo não tinha acontecido, que as coisas estavam distorcidas, que tinham divulgado pedaços de coisas seletivamente, que era uma ação política para destruir o trabalho que eu vinha fazendo na frente da Secretaria, combatendo a lavagem de dinheiro, combatendo a corrupção, para tentar atingir a eleição do meu pai, ao novo mandato do senador. Ele era o corregedor do Senado, vinha fazendo um trabalho forte contra a corrupção, contra desvios, enfim. E eu não consegui falar. Aí alguns amigos, supostos amigos, inclusive o editor de uma revista, me deu a ideia de escrever um livro. E eu escrevi o livro e aconteceu o que aconteceu. Por isso que eu falo, não era acusação, eu estava fazendo um relato. E deu toda essa versão. Hoje eu sofro essas consequências, tudo bem. Mas a sociedade fez um desagravo. A sociedade fez com que o livro virasse o que virou. Eu não tinha expectativa. Eu achei que eu tenho 2.000, 3.000 pessoas iam ver meu livro, que as pessoas achavam que eu tinha que dar uma satisfação. Ia levar para os ministros do Supremo, que me tratavam com muito respeito quando era secretário, os ministros do STJ, os secretários de Estado, de Segurança, as pessoas que confiavam em mim e por algum momento se balançaram por ver aquelas denúncias absurdas, manipuladas, jogadas assim, entendeu? Então, porque é uma força, hoje mesmo, com tudo que eles fizeram, eles põem uma nota à imprensa que está sendo divulgada por todo mundo e é mentirosa, pô. Ninguém ligou lá, falou, vem cá, vocês soltaram uma nota dizendo que o cara não foi aí e o cara tá falando que foi. Dá pra vocês mostrarem esse papelada que tem para dizer se o cara foi ou não foi? Ninguém vai atrás, é porque é a velocidade da notícia, eles põem lá a nota. Aí já tem um cara no Twitter que é lá, agência da PF,
que está falando, tu assim falou, inventou esse negócio para vender livro. Meu Deus do céu! Cara, quando eu vou inventar, alguém pode supor que eu vou inventar que vão ouvir. Os caras vão lá tentar me conduzir com esse finalmente para fazer propaganda do livro, quer dizer, é brincadeira. Então virou assim uma paspalhada. Do lado nós temos um Estado querendo engolir a gente, que é um Estado demônio, politizado ao extremo, totalitário, e do outro lado tem um bando de palhaços dando risada de tudo isso. Doutor Tuma, concluindo, então podemos nós todos que aqui estamos a ouvi-lo entender que o seu novo livro será ainda muito mais poderoso do que o primeiro e com documentos absolutamente comprometedores para o establishment petista, é isso? Não sei, é uma dedução, eu não sei, eu não diria isso, eu acho assim, as coisas vão acontecer no seu tempo certo, eu acho que é muito importante, e o primeiro livro acabou demonstrando isso, ele me trouxe uma alegria e uma tristeza, porque eu percebi o seguinte, o grau de desinteresse, o grau de desconhecimento que a sociedade tem sobre si mesma, ou sobre a sua história, ou sobre o seu governo, os seus governantes, e essa mesma sociedade que cobra mudança, cobra resultado, cobra o seu governo e seus governantes, é aquela que elege e que não se preocupa em acompanhar. E ao mesmo tempo trouxe, na própria vendagem, mostra o interesse que a sociedade criou em conhecer a sua história, o bastidor da política que nos governa. Então, isso é um motivo de alegria, de abrir o olho, a sociedade começar a enxergar, eu vivo isso, eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu participo e eu tenho responsabilidade por isso. O Tuma ser delegado, ele estuda e passa no concurso. Para ser advogado, tem que me formar em direito e fazer o exame da ordem. Você para ser o editor-chefe de uma revista, você vai lá, fala jornalismo. Você para ser um radialista, você estuda e vai arrumar emprego. Agora, para ser político, parlamentar, para ser presidente da República, senador, qualquer um de nós tem a mesma chance. Sai candidato e tem que se eleger. Tem que os outros gostar e votar. Então, assim, quem coloca esse povo lá somos nós. E a sociedade começou a acordar. E se eles estão lá, a culpa é nossa também. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que o livro foi interessante, porque o povo começou a gostar da história do Brasil. A história contemporânea, a história política que faz os nossos alicerces morais, os nossos alicerces profissionais, os nossos alicerces sociais, os nossos alicerces da nossa família. Então, assim, isso é importante. Vamos ver. Assim, tudo a seu tempo. Como foi o primeiro, vai ser o segundo, vai ser o terceiro, vai ser escrito com responsabilidade para gerar o que gerou o primeiro. Nada de responder nada, não tem problema, porque as coisas estão ali, são verídicas, factuais, com documento, com hora, local, dia e papel para mostrar o que tem. Doutor Tuma, eu gostaria de fazer um agradecimento, e primeiro um agradecimento pessoal ao senhor, por ter contado essa história para nós brasileiros. Caso não fosse a sua coragem, né, de contar esses fatos, trazer esses fatos às claras, nós não saberíamos dessa importante etapa da história contemporânea do Brasil. Esse é um agradecimento pessoal e eu agradeço também em nome da rádio a sua participação, né, e já também em nome de todos aqui convido o senhor a retornar aqui para falar sobre qualquer assunto que o senhor queira expor. O senhor está mais do que convidado, tem todo o espaço para falar aqui sobre o assunto que quiser. Então, muito obrigado duplamente. Eu que agradeço a você, a todos vocês que estão aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esclarecer os fatos de hoje. Obrigado pela solidariedade de sempre. E estamos juntos, hein? Eu acho que é isso. O importante é ter verdade, transparência e, enfim, vamos levando. Eu acho que a sociedade tem que acordar, independente do que acontecer, a gente tem que lutar por justiça, verdade e transparência. Obrigado, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite aí e que a gente tenha dias mais calmos, né? Isso. Um abraço, muito doutor. Obrigado mais uma vez. Um abraço, hein? Um grande abraço para o senhor e o churrasco aqui em Porto Alegre é por minha conta quando voltar para o segundo livro, tá? Vou rápido, hein? Vou cobrar. Obrigado. Obrigado, doutor Romeu. Obrigado. Obrigado a você, meu abraço.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. www.radiovox.org